Bem-vindos, senhoras e senhores desta droga de canal, eu sou o Lucas e eu sou um infiltrado no sistema. Hoje nós falamos de Monkey Wrench Pentax. Roda a vinheta. Não sei há quanto tempo você acompanha esta droga, mas quero dizer que o ciclo de lobisomens no ano de 94 está acabando e logo menos aparece aquelas votações lindas e maravilhosas dos livros de Vampiro à Máscara. Eu sei que você quer ver mais livros de mago, eu sei, mas calma, eu preciso passar principalmente pela corrente de livros de Vampiro à Máscara porque eles são, enfim, é o carro-chefe, ele tem muitas informações importantes do que está acontecendo em alguns cenários e principalmente aqui em Monkey Wrench, deixa claro como essas ligações são feitas, mas vamos com calma. Aí eu vou jogar a votação lá pra vocês deixam o voto de vocês e a gente estipula e já vai pra Vampiro à Máscara. E eu tenho uma surpresa do primeiro livro, na verdade não é de Vampiro à Máscara, mas assim que nós fizermos essa transição, aí vocês vão saber esse livro de World of Darkness que eu vou falar, que é um livro muitíssimo polêmico, então você não perde para esperar. Outra coisa que eu preciso dizer é que The Beast Within está acabando. O próximo vídeo que vai ser lançado vai ser justamente a última parte dele, então não deixa de seguir lá o que está acontecendo. São apenas 2 contos dessa última parte e eu já vou começar com When We Will Rage, que é uma antologia de lobisomem apocalipse, olha só que interessante. E se você quiser fazer parte do Clube do Livro, você só precisa saber de inglês e entrar em contato comigo lá nas drogas de Insta. Então, manda um direct lá que a gente se comunica, ok? Quero mandar um grande abraço aos produtores de conteúdo, um grande beijo pra vocês, quero mandar um grande abraço aos acadêmicos também, sempre sofrendo por pouco, é foda, segura a onda, ó, pega minha mão e vamos junto. E quero mandar um grande abraço ao proletariado, tamo junto também, segura a onda, hein? Vamos junto. E vamos falar logo de Monkey Wrench Pentax. Bom, o que é o Monkey Wrench então, Pentax? É um livro, na verdade, bem interessante, bem original. A proposta dele vai trabalhar bastante com algumas ferramentas de jogo diferentes do que nós temos do basicão, né? Que é o dado, livro, folha e papel, enfim, caneta, lápis, borracha, enfim. Ele vai um pouco além disso, ele traz uns props bem interessantes, mas eu vou falar com isso mais pra frente. Mas o livro se trata exatamente de uma aventura muito curta, mas muito interessante, e sobre algumas atualizações sobre a mesa de diretores e sobre as outras subsidiárias que envolvem a Pentax. E ele vai principalmente, né, como o título já sugere, falar mais sobre esse Monkey Wrenches, né? O Monkey Wrench seria o sabotador, que seria um grupo de Garou que são determinados ao boicote a Pentax e suas subsidiárias. Eles têm alguns dotes tecnológicos bem importantes nessa empreitada, principalmente esse contato com hackers e coisa e tal. E para isso, aqui no livro cita também que eles têm alguns contatos com magos, enfim. Mas isso tudo é conteúdo aqui, não aprofunda muito nesse negócio do crossover com magos, mas ele vai direcionar, sim, a um possível crossover, mas sem dar muitos detalhes. E dentro desses props que ele vai trazer documentos, panfletos, notas, e enfim. Muitas coisas que você pode xerocar, você pode imprimir e levar para sua mesa de jogo, como se algum NPC estivesse realmente entregando a algum jogador uma informação muito importante sobre alguma empresa. Aqui, especificamente, as empresas que são envolvidas são a Endron, a Magadon, a Panacea, que é da Magadon, aliás, e a Black Dog. Essas são as indústrias que são abordadas aqui numa aventura curtíssima, você vai entender. Então, vamos falar um pouquinho dela. O Hacker, ou pelo menos esse é o pseudônimo, enfim, o heterônimo, sei lá, o nickname, vamos dizer assim, do Garou, que foi responsável por angariar, por juntar todas as informações dessas empresas. Ele, assim, entrou em contato com outro cara, um Presas de Prata, o nome dele é Thomas Abbott, e esse cara ele juntou todas essas informações, na verdade num e-mail, né, que ele recebeu. Ele fez uma pastinha, escreveu uma carta para Nova York, justamente para os conhecidos dele que aqui no jogo para dar a linha, né, para dar gancho para a aventura. No caso ele escreve uma carta para o ancião ou o tutor das personagens dos jogadores, porque assim fica mais fácil de ligar uma coisa a outra, né? Mas enfim, ele manda uma carta lá e ele fala sobre tudo que está acontecendo. Eu não lembro agora qual região que é, acho que é Detroit, não vou lembrar agora, foda-se. E ele tem algumas atualizações sobre o que está acontecendo. Aqui eu acho que tem informações bem interessantes, principalmente sobre o plot de Lobisomem, o Apocalipse.
ele vai falar bastante sobre o que acontece dentro do ciclo de Presas de Prata, né? Porque é uma carta do Air Hacker, que ele provavelmente é um andarilho do asfalto, ele manda a carta para um Preso de Prata, e esse Preso de Prata, nessa carta para o seu ancião, que provavelmente seja um Preso de Prata, né? Aqui dá a entender dessa forma, é que ele tem um desabafo, ele fala um pouco sobre essa situação, que ele foi expulso de Nova York pelo ancião, e aqui nós temos o segundo, ou melhor, o terceiro Garou que tem essa relação tóxica com o próprio ancião da própria tribo dele, né, que é o Morning Kill, e nós temos a Loba Carcassonne, depois o Albert e agora esse Thomas Abbott, todos eles presos de prata que estavam em ascensão de alguma forma e foram retirados de Nova York porque o ancião simplesmente tinha medo que esses novos Garou tomassem o posto deles. Olha só que interessante. Mas o que mais chama atenção aqui é que esse Were Hacker ele manda esses documentos para o Abbott, principalmente porque ele foi pego, né, antes dele ser pego pelos agentes da Wyrm, mais especificamente pelos agentes da Panacea, né, que é uma vertente, uma subsidiária da Magadon, que é uma subsidiária da Pentex. Eu acho muito legal como funciona esse sistema de Hydra da Pentex, né? Bom, como eu disse, ele manda uma carta e manda uma pasta com uma série de arquivos, notas, enfim, impressas. E elas contêm, né, muitas informações importantes nessa pasta, que são as coisas que você pode imprimir e realmente, literalmente entregar na mão dos jogadores. Dentro dessa pasta tem algumas informações bem importantes que dão andamento para a aventura. A primeira pista que é dada é justamente para um prédio da Black Dog, que é uma empresa voltada para os jogos eletrônicos da Pentex. E lá nós temos apenas um cara, que é o Bob Forthright. Esse cara, se eu não me engano, ele faz parte da mesa de diretores, mas ele é meio que um Zé Ninguém. Até mesmo aqui na história, ele é um cara completamente irrelevante. É só para fazer a ponte, porque nós temos mais informações sobre uma farmacêutica que está fazendo umas drogas com... Enfim, eu vou dizer isso com calma. Mas ele apenas direciona, né? Ele não tem informação de nada, ele não aparenta ser um cara tocado pela Wyrm, mas ele vai fornecer alguns documentos necessários para você ter informações sobre esse prédio da Panacea. E essa Panacea, como eu disse, é uma subsidiária da Magadon, e a Magadon é uma farmacêutica, então ela lida com drogas lícitas, né? Não são exatamente as que a gente está acostumado. Pelo menos, bom, enfim, você vai entender. Nesse prédio tem muitos segredos, muitas coisas a serem investigadas, mas o que realmente interessa é o que tem na pasta de um cara que é o Mr. Zigote, vou chamar ele dessa forma, que ele é vamos colocar assim, não o diretor, mas como se fosse o presidente ali da Panacea. E ele é um carniçal, é um cara importante aqui para a história porque ele possui algumas informações e ele serve meio que de mensageiro e porta-voz de alguns personagens, principalmente do alto escalão da própria Panacea, da Magadon, da Endron, mas enfim, eu vou apresentar eles daqui a pouco. E esse cara não tem tanta informação, não tem tanta relevância assim, na verdade ele só é um conector. Então, as informações que ele possui é que realmente são relevantes. Ele em si é só um boca aberta, né? Bom, como você percebeu, a aventura é basicamente essa. Você recebe a carta, você é mandado para Black Dog, da Black Dog você é direcionado para Panacea. Tem a descrição de todos os andares ali e depois você é direcionado para... na verdade, não é direcionado a lugar nenhum. O livro ele vai fazer essa recomendação que você pode trabalhar como você bem entender e você tem essa referência desses props, como eu disse, para você poder fazer os seus próprios, enfim, caminhar as suas aventuras de uma forma mais original, mais autêntica, mais palpável também, né? Porque eu já disse isso no livro sobre a primeira edição de Vampiro à Máscara, que o live action ele é uma coisa muito importante, muito forte também em Vampiro à Máscara, e aqui ele sempre está forçando para levar por esse lado, porque é uma coisa que funciona, né? Uma coisa que funcionou dentro da realidade do mundo das trevas. Então aqui os props ele sempre vai estar flertando com a proposta do RPG de mesa, mesmo ele estando com essas regras de não toque, essas regras de lugares fechados, lugares privados. Não que o live action não seja assim, mas que é uma coisa muito mais interativa do que simplesmente falar e rolar os dados, entende? Dentre as informações importantes a serem consideradas dentro dessas maletas, dentro dessas pastas, enfim, eu não vou numerar aqui, você vai ter que ler para poder saber exatamente onde estão, quais informações, mas só escuta só porque é bem interessante. Acontece que tem um andarilho do asfalto que é da mesma matilha que esse Were Hacker, e esse cara ele é um doppelganger e ele matou esse Ben Stilson, que é um representante dentro da Panacea,
e ele tomou a forma desse cara e ele está infiltrado dentro da empresa. E eu acho uma coisa muito interessante porque aqui no livro ele não conta que os jogadores eles realmente saibam dessa informação e que esteja tudo bem, se trombar com ele não vai saber que é o Ben Stilson e as confusões vão acontecer, enfim. Acho muito interessante essa proposta. Uma das informações mais marcantes, na verdade, é a morte de 3 diretores da mesa de diretores da Pentex, que, cara, eles, quando você lê o livro da Wyrm, eles parecem ser caras intocáveis, parecem ser caras que eles são muito privados, cheios de segurança e coisa e tal, mas graças aos Smoke Ranchers, né, os sabotadores, assim, eu estou traduzindo livremente, tá? Esses caras, eles conseguem localizar onde acontece esse congresso anual da Pentex, em que todos os diretores se encontram, eles estão espalhados mundialmente, mas eles se encontram, não lembro onde agora, não lembro se é em Vancouver, não vou lembrar agora. Mas tem essa convenção, esse congresso, eles se encontram e tem um cara que é o Shadow Walker. Esse cara é um Wendigo, Hagabashi, ele era do Alasca, ele viu toda a sua família ser dizimada por conta da exploração de petróleo, enfim, outros tipos de exploração natural que as empresas da Pentex realizam lá. Então ele vem para baixo para poder realizar sua vingança. E então ele se aprimora tecnologicamente, isso eu acho um pouco pataquada, mas ele faz isso para poder entrar, né? Ele adquire essas informações de onde é esse congresso, ele se infiltra com a matilha lá dele, e então eles conseguem matar 3 diretores dessa mesa e deixar um deles destacado, que é justamente o Malkavian Antitribo, que eu esqueci o nome dele, que é o Herr Zettler. E os outros que morreram, deixa eu dar uma colada aqui, é o Elliot Mate, vou colocar as fotinhos deles aí, o Robert Allred, que é o responsável pela Amazônia, e o Frederick Cronrich, sei lá como é que fala o nome desse trouxa. E isso é muito importante porque, como o próprio livro diz, isso dá um ar de esperança, mesmo que a Pentex seja uma hidra, como eu mencionei há pouco, né, em que todas as esperanças elas parecem se cair por terra, uma vez que é uma empresa que não cai, ela tem muitas subsidiárias nas suas fachadas. A Panacea mesmo é uma fachada da fachada, né? Então é muito difícil você realmente identificar quem são os verdadeiros líderes dessa empresa, dessa corporação, e você poder minar de fato isso. Mas é legal como um Garou ele conseguiu ter força suficiente para poder acabar com 3 integrantes e destacar um deles que é um dos mais importantes, que não sei se você lembra, o Herr Zettler, ele é um Malkavian Antitribo, ou seja, ele faz parte do Sabá, então ele tem muitas influências importantes no mundo das trevas e não só dentro da Pentex. Eu acho interessante relembrar que os objetivos desse cara, independente dele ser da Pentex ou não, é que os objetivos do Sabá estão acima disso, mas é claro que ele não conta para todo mundo isso, né? E ele tem uma cria também, já eu falo dela. Mas não se enche de tanta esperança assim, porque logo no final de semana, da mesma semana em que esses 3 diretores morreram, 3 outros entraram no lugar, e eu vou mencionar eles aqui porque é importante, né? Aliás, nós temos uma atualização da mesa de diretores, né? Então nós temos aqui o Francesco, que ele é um dançarino da Espiral Negra, que ficou responsável pelos combates na Amazônia no lugar do Allred. Nós temos o Enzo Giovanni, que, bom, como o nome já sugere, ele é um vampiro do clã Giovanni, e ele entra com a intenção de que a família dele tivesse mais prestígio, mais influência, na verdade, dentro da Pentex, enfim, mundialmente. Mas acontece que dentro da Pentex a influência da Wyrm é tão grande que um dos instintos da Wyrm já está entrando ali no ouvidinho dele, já está fazendo a cabeça dele, e os objetivos dele simplesmente não cobrem mais essa demanda que o clã Giovanni pede, né? Então eu acho isso muito legal. Ele é um cara, ele é um agente, não é um agente duplo, mas ele é um agente convertido, né? Porque ele entrou lá, se converteu involuntariamente e agora ele não trabalha mais para os Giovanni. Os Giovanni estão começando a ficar desconfiados sobre as verdadeiras intenções dele. Quer dizer, das novas intenções dele. E depois nós temos a Catherine Molet, ou Molet, não sei como é que se diz o nome dela. Foda-se, ela é uma mortal, essa é uma informação bem importante. Ela também é influenciada por uns instintos da Wyrm. E por ela ser mortal, ela acaba tendo sintomas, né? Porque como ela está sendo influenciada por um dos instintos da Wyrm diretamente, e assim como outros componentes da mesa de diretores, não sei se você lembra quando eu disse sobre isso lá no livro da Wyrm, é que ela está começando a ficar enfim, umas coisas meio diabólicas, né? Os pés estão começando a entortar e virando como pés de pássaros ou de arpia ou coisa do tipo. Ela está envelhecendo precocemente,
os cabelos grisalhos e muito grandes, e enfim, ela também está adquirindo alguns poderes que, enfim, não são relevantes para serem ditados aqui agora. Mas essa é a nova mesa de diretores, acho bem interessante trazer essa novidade para você, caso você tenha interesse. E se você também tem interesse, aqui estão os outros integrantes. Eu não lembro se eu falei deles ou não, mas aqui estão eles. Vou colocar aqui na tela, tá? Então, para matar sua curiosidade, ok? Essa aqui é a atualizada. E as informações, na verdade, que o livro realmente vai guiar para que você possa fazer uma ação decente contra a Pentex, de fato, é justamente sobre a Panaceia. A Panaceia, ela tem umas intrigas bem interessantes. O presidente dela, eu falei errado, né? O presidente dela, na verdade, é esse Harold B. Hines. Esse cara, ele é um Ferectoy, ele é um tipo de criatura da Wyrm, enfim. Eu falei sobre isso lá no livro da Wyrm, mas ele é basicamente uma criança que nasceu por um maldito que engravidou uma mulher, um Fomori que engravidou uma mulher e ele nasceu essa coisa. Mas é um maldito diferente, específico para que ele possa engravidar essas mulheres, entende? Cara, bizarro. Enfim, ele é esse tipo de criatura, ele é um cara perturbadaço assim, enfim, ele é um agente da Wyrm, não esperava menos, mas é isso que ele faz. E ele tem algumas rusgas, principalmente com a Persephone Taranis, que é a cria do Harold Zettler, que é o Malkavian de tribo. Automaticamente ela também é. E os objetivos dela são justamente para suprir as vontades do Harold Zettler quanto do Sabá. E ela tá cagando e andando para as vontades da Wyrm. Então esses dois caras eu acho interessante porque tem uma troca de e-mails. Esses e-mails são muito formais e sutilmente eles começam a atacar um ao outro. É bem interessante, assim, uma coisa bem corporativa mesmo, que bosta, né? E dentre as coisas que são expostas ali para os jogadores, na verdade eles têm que investigar sobre esses assuntos, é justamente sobre as novidades que a Panaceia está trazendo, né? E são umas coisas bem complicadas aqui, na verdade. O Rafael, né, o PH, um beijo pra você, ele já tinha comentado alguma coisa do tipo, mas eu não sabia que era aqui que a gente ia encontrar essas informações. Na verdade, a Panaceia, ela tem um plano, dá um ligo, enfim. A Panaceia, ela trabalha num produto, né, num remédio para que seja a cura da AIDS, e então a empresa dela, ao mesmo tempo que ela faz essa pesquisa e os testes, enfim, dessa cura, ela também recebe esses pacientes e interna eles dentro do hospital. Mas tudo isso, na verdade, é um plano para que essas pessoas fiquem suscetíveis a um tipo específico de maldito, se tornem Fomori e se tornem soldados contra os outros Garou. Acho, enfim, é de uma crueldade tamanha que puta que me pariu. Então ela vem com a proposta de cura, principalmente a gente está falando de 94, uma época em que a AIDS, cara, é um assunto delicadíssimo, então é muita coragem, primeiro de tudo, eles virem com uma proposta aqui dentro do mundo das trevas, uma coisa que era muito atual na época, que justamente as pessoas não sabiam como lidar, as pessoas estavam desesperadas, né? Muitas pessoas ligando a doença exclusivamente ao público LGBTQIA+, enfim. E é muito complicado e, cara, eu acho que eles abordaram assim de uma forma reflexiva, assim, para você pensar no mínimo pensar sobre o assunto e sobre as questões que essa proposta, que essa empresa dá e o que muitas pessoas provavelmente deram na época, né? Porque, bom, proposta de fazer dinheiro, muita gente vai vir com empresa fachada para realmente estar interessado na sua grana do que na sua cura. Acho essa crítica muito foda. Então, enfim, mais uma prova de que Lobisomem Apocalipse não é só sobre lutar contra os poluentes da natureza, mas é política pura, né? Fazendo você refletir sobre os temas sociais que são muito importantes. Porra! E fora isso, de coisas mais irrelevantes, eles trazem novos equipamentos, quer dizer, irrelevantes entre aspas, né? Aqui tem um memorando falando que os Fomori agora estão equipados com um óculos que eles podem ver por trás da película, então eles conseguem ser meio que imunes a ataques surpresos de Garou que chegam pela Umbra e rasga todo mundo. Então tem esse novo item aí chegando. E eles também trazem essa nova droga que é justamente para combater os outros Garou e é muito eficiente, né? É uma droga que assim que você toma, as pessoas que também já tomaram tem essa parada no sangue, enfim, ele impede você de atacar os aliados, então é muito eficaz contra os Garou, né? Principalmente porque, enfim, você fica ao mesmo nível em regras de jogo, né? Em pontuações, então dá uma canseira, assim. Dentre as coisas que eu gostei de fato foi esse, como eu disse no começo, o incentivo a você produzir suas próprias ferramentas, seus próprios artifícios dentro do jogo que causem uma imersão muito maior, que
traz uma proposta que saia do papel, saia da voz, enfim. A gente trabalha muito com mímica, né, com os gestos, mas eu acho que o prop ele vai trazer uma proposta muito diferente, né? Há quem jogue, por exemplo, maquiado, fantasiado, enfim, seja lá como for, e eu acho que isso traz realmente uma imersão, é uma proposta de jogo assim bem diferente, e eu acho que vale a pena pelo menos uma vez você experimentar essas coisas, né? Enfim, não é o meu estilo de jogo, mas eu também não acho isso ruim, porque eu sempre fico besta, assim, quando alguém vem caracterizado da personagem que está interpretando. Eu acho muito legal mesmo. Mas não é pra mim. E uma coisa muito legal é que ele traz aqui como prop, que eu acho legal destacar, é que ele traz um esboço, uma espécie de storyboard de um quadrinho. E esse quadrinho é como se fosse uma personagem que seria uma idealização do que seria um soldado Fomor perfeito. Acho isso muito legal, porque ele é tipo um capitão não sei o que lá. Aqui tem até umas notas dizendo que esse cara existe de verdade, né? Mas o quadrinho ele faz esse favor de deixar ele mais heróico no sentido dos Fomor, né? Isso, os seus pelotões. E ele antagoniza legal assim os Garou. Cara, é uma construção assim, muito interessante. Como que as narrativas, né, elas funcionam contra os Garou. Muito legal mesmo. E também outra coisa que eu mencionei que eu achei de muita importância, de uma grande importância, é que, embora esse livro tenha uma proposta pequena, curta, com muitos props, enfim, esse molde eu acho bem legal para você dar sequências em aventuras, né? Porque, você que acompanha essa droga, nós estamos no episódio 51, então nós já vimos muitas aventuras prontas, nós já vimos cenários, enfim. E uma coisa cara, é a marca registrada de aventura pronta, é a falta de arbitrariedade que você vai encontrar, até como narrador, até para os jogadores. Tudo bem que você pode mudar, tal, mas a história é montada tão amarradinha que fica difícil. Você teria que ter uma certa experiência mesmo para você poder mexer na história e fazer como você bem entende, ou melhorar, ou piorar, ou, enfim, deixar ela mais curta, mais longa, que seja. Cada grupo é um grupo, cada narrador é um narrador. Mas eu acho isso legal, principalmente o que acontece aqui em Monkey Ranch Pentex, que ele dá essa liberdade para você pensar no que poderia acontecer depois de todos esses atos, depois de todas essas falcatruas, essas informações foram dadas, essa renovação na mesa de diretores da Pentex. Então você trazer uma renovação, ou então o que vem aqui mesmo nessa proposta, né? Que é, aqui estão as informações, o que você vai fazer agora? É como se as informações do livro elas fossem tanto que é o suficiente para que os jogadores eles deem para você, o que na verdade deveria ser toda a aventura, é que o jogador dê para você a resposta sem nem mesmo você trazer a pergunta. Eles irem pelo seu objetivo simplesmente porque ficou tão claro o que tem que fazer que ninguém precisa perguntar o que tem que fazer. E eles também não precisam perguntar para você o que precisa fazer, porque eles já entenderam. Pelo menos eles já entenderam na cabeça deles, né? Muitas vezes pode trazer um fiasco, mas isso também faz parte do jogo, ok? Então, nós ficamos por aqui. Essa droga se propaga pela droga de Insta, a droga de página. E não deixe de se inscrever e comentar nessa droga e compartilhar nas suas mesas, nas redes sociais, onde você vai entender. Se quiser deixar um comentário falando sobre essa obra, sobre a Pentex, ou como você adora todas essas subsidiárias maravilhosas da Pentex, então deixe um comentário aqui embaixo e sempre sendo respeitoso e bom senso. É bom, né? Sempre respeite este kern, ok? Então, um grande abraço pra você e acabou.